Ok, meus amigos, agora vamos compartilhar aqui com vocês o slide de hoje. Está abrindo aqui o PowerPoint. Tudo bem. Está aparecendo para vocês? Tem alguém aí? Possa falar? Sim, está aparecendo. Sim, tá aparecendo. Ok, obrigado. Então, meus amigos, essa é a classe bíblica Verdade. Nosso estudo de hoje, né? O estudo das quintas, é o estudo sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Nós já passamos das profecias de Daniel e agora nós estamos nas profecias do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos entrar no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Como estava dizendo, né, até o capítulo 12, o Apocalipse fala de profecias que ou já se cumpriram na sua totalidade ou estão em cumprimento, né? E a partir do capítulo 13, nós vamos ver agora coisas que vão acontecer no futuro. Então, nosso estudo vai ficar bastante interessante a partir da aula de hoje, tá? Você já deve ter ouvido falar na besta, né? Na besta do Apocalipse. E aí muitos têm a curiosidade de saber, né? Muitos têm um entendimento completamente errado a respeito do que é a besta, né? Já ouvi dizer até que é o presidente da França, o Emmanuel Macron, não tem nada a ver. Outros falaram que era o Trump, né? E vocês vão ver que não é nada disso, tá? Então, hoje nós vamos entender quem é a besta do Apocalipse, né? A primeira besta, no caso, né? Porque Apocalipse 13 fala de duas bestas. E hoje nós vamos, então, falar da besta que sobe do mar, tá? Isso está em Apocalipse 13, dos versos 1 ao 10. E nós vamos analisar esses versos aqui durante o nosso estudo, não na sequência em que ele está, né? Na sequência do 1 ao 10, mas nós vamos alternando aí a sequência. Vou pegar aqui meu material. Muito bem, então convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar antes de nós iniciarmos o nosso estudo, tá? Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez com o propósito de estudarmos a Tua Santa Palavra e, especialmente, meu Deus, os livros de Daniel e Apocalipse, em que são talvez um dos livros mais importantes para o tempo que estamos vivendo. E nós queremos aqui, então, rogar que o Senhor nos conceda tuas bênçãos espirituais, especialmente que o Senhor nos dê do Espírito Santo e que o teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, onde cada um estiver nesse momento, nos dando sabedoria, entendimento da tua palavra, nos ajudando a compreender quem é a besta de Apocalipse 13, e esse entendimento será muito importante, Pai, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo, para que nós possamos estar preparados para os eventos finais da história dessa terra. Então, pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, nos concedendo tuas bênçãos espirituais. Desde já agradecemos por elas, no nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Ok, meus amigos, vamos lá então.
A mensagem central do livro do Apocalipse encontra-se nos capítulos 12 a 14. Então, o centro do Apocalipse são os capítulos 12 a 14, ok? No capítulo 13, João teve uma visão dos dois poderes protagonistas do tempo do fim, que seriam usados pelo dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ok? Apocalipse 12, 9. Para dominar a consciência das pessoas, levando-as a aceitar a religião de mistérios da Babilônia, cujo centro é a adoração luciferiana. Vamos entender aqui? Uma leitura rápida, às vezes a gente não entende, né? Então, o centro do livro do Apocalipse são os capítulos 12 a 14, 12, 13 e 14. O capítulo 13 fala de dois poderes que serão protagonistas no tempo do fim. Esses poderes serão usados por Satanás, serão usados para quê? Para dominar a consciência das pessoas, levando essas pessoas a aceitarem a religião de Babilônia, né? Essa religião falsa, cujo centro dessa religião não é a adoração a Deus, não é a adoração a Jesus Cristo, mas sim a adoração a Lúcifer, né? A Satanás. Então, vejam como o engano do inimigo é tão grande a ponto de as pessoas estarem dentro das igrejas, acreditando que estão adorando a Deus, mas muitas vezes, isso aqui que eu estou falando não tem as suas exceções, é claro, né? Não é 100%, não acontece em todas as igrejas, claro, mas muitas vezes as pessoas estão adorando Satanás e não a Deus, né? Nessas falsas igrejas. Meus amigos, vocês estão me ouvindo bem? Apareceu aqui que a minha internet está instável. Eu gostaria de saber se vocês me ouviram tudo que eu falei. Falhou um pouco, mas deu para entender. Falhou um pouco. Eu peço que, se falhar, se estiver falhando, vocês me avisem, tá? Por favor. Tá ok? Tá bom. Então, vamos lá. Começando aí por Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, João, né, que escreveu o livro do Apocalipse, em visão, ele viu ali, tem um desenho ali, de uma representação dessa besta, né? A palavra besta significa um animal, né? Então, João viu ali um animal que a gente não sabe qual é. Esse aqui está parecendo um leão, né? Um leopardo. Então, esse animal tinha 10 chifres, tinha 7 cabeças. Sobre esses chifres, né? Haviam 10 diademas. Diademas são coroas, tá? Então, seria uma coroa para cada chifre. E sobre as cabeças haviam nomes de blasfêmios. Assim começa Apocalipse 13. Você já sabe que o livro do Apocalipse é um livro profético, então nem tudo se entende como se lê, né? Existem algumas palavras que são simbólicas. E nós vamos ver o significado desses elementos aí que nós acabamos de ler em Apocalipse 13, 1, começando pela palavra besta. O que significa besta em profecia? Como eu já falei, né, se você procurar no dicionário a palavra besta, você vai ver que significa animal. E aí eu pedi para você pegar a sua Bíblia e agora é a hora de usá-la, tá? Daniel 7, versos 3 e depois o 17. O que significa besta? Verso 3: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, aqui, Daniel teve uma visão de 4 animais subindo no mar. Nós já analisamos essa profecia aqui, né, em aulas passadas.
E o que nós queremos ver aqui é somente o significado da palavra besta. Aí, quando fala da interpretação, nós vamos para o verso 17 agora. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, aqui está um significado para a palavra animais ou besta na Bíblia, ou nas profecias, né? Veja aí também o verso 23. Então, ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Tá? Então, a palavra besta ou animal em profecia significa rei ou reino. Na verdade, os dois estão intimamente ligados, tá? Agora, eu quero que você entenda o seguinte, eu já falei isso em outra aula, dificilmente uma profecia ela vai se referir especificamente a uma pessoa, tá? Então, esses quatro animais aqui que Daniel viu, ele falou que são quatro reis, Daniel não estava dizendo que era um único rei, era uma única pessoa. Mas rei em profecia é sinônimo de reino. Por isso que no verso 23 diz, o quarto animal será um quarto reino. Tá? Então, essa besta de Apocalipse 13 é um reino, tá? Não é um único rei, não é uma única pessoa. Então, não pode ser o Donald Trump, não pode ser o Macron, tá? Não pode ser uma pessoa qualquer. Vai ser um reino, um poder, ok? E o que significa agora a palavra mar em profecia? Porque essa besta, ela sai do mar, né? Vamos para Apocalipse 17, verso 15. Vocês estão me ouvindo? Apareceu aqui de novo para mim. Apocalipse 17, 15. Ok? Tá normal. Vamos lá, meus amigos. Quando eu perguntar, eu peço que vocês me respondam, porque já é ruim estudar a Bíblia à distância, né? No silêncio, quando a gente não ouve a pessoa, não vê a pessoa, e quando não ouve, fica pior ainda. Então, eu peço que vocês me ajudem aí quando eu perguntar alguma coisa, vocês respondam, e também, se tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar, tá? A hora que surgir a dúvida, faça a pergunta. Então, verso 15, Às Apocalipse vezes, 17, verso 15 diz: Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, mar ou águas em profecia significa povos, multidões, nações e línguas. Ok? Então, uma besta que sai do mar é um poder que surge de um local povoado, bastante povoado. Ok? Esse é o significado. O que significa os 10 chifres e as 7 cabeças? Estão aí em Apocalipse 17 também. Por que o significado está em Apocalipse 17? Porque quando a gente estudar Apocalipse 17, daqui a algum tempo, né, mais para frente, vocês vão ver que essa besta que aparece em Apocalipse 13, ela vai reaparecer em Apocalipse 17. É a mesma besta, tá? No caso, a que sai do mar, tá certo? Por isso que aqui em Apocalipse 17, a gente encontra o significado dessas palavras que nos ajudam a entender Apocalipse 13, tá bom? Então veja aí o verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Olha só, então esses 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam reino, olha só, como eu falei, né? Em profecia, rei e reino estão intimamente ligados. Mas esses 10 reis, eles vão receber autoridade como reis. E isso vai acontecer, eles vão receber essa autoridade juntamente com a besta. Isso vai acontecer durante 1 hora. 1 hora profética são 2 semanas.
tá? Então, veja que isso aqui é algo que ainda está no futuro. Ainda não aconteceu, vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus. E o que são as 7 cabeças da besta? O verso 9 agora. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Então, para as 7 cabeças existem 2 significados. São 7 montes e também são 7 reis ou reinos, tá? São 7, é melhor a palavra reino, porque quando a gente fala rei, né, aí é mais fácil pensar assim que é uma única pessoa, mas como eu falei para vocês, não é, tá? São 7 reinos, essas 7 cabeças. São reinos que foram usados por Satanás ao longo da história para perseguir o povo de Deus, ok? Quais são esses reinos? Todos eles nós vemos nas profecias. Lembra que a base das profecias do Apocalipse são as profecias de Daniel. Então, qual é o primeiro reino lá que a cadeia profética inicia lá em Daniel? Me ajudem aí. Qual é o primeiro reino? A cadeia profética. Babilônia? Hã? Babilônia? Babilônia, exatamente. Então, a primeira cabeça dessa besta simboliza a Babilônia. A segunda, então, vai ser a Medopérsia, a terceira, a Grécia, a quarta, a Roma, Roma, o Império, né? A quinta, a Roma papal, e a sexta e a sétima vocês vão aprender quando a gente estudar Apocalipse 17. Na verdade, a sexta eu vou falar agora porque está dentro dessa profecia. Então, entendido os simbolismos, meus amigos, o que nós vemos aqui? Um poder que surge de um lugar bastante povoado e que no futuro dará poder, né, para 10 reis ou reinos, né, que vão reinar com ele durante cerca de 1 hora profética, né, e que está estabelecido em um local onde tem 7 montes, tá? E que também é um poder que é constituído por 7 reinos ao longo da história, começando com Babilônia e vai até a volta de Jesus. Ok, meus amigos? Alguma dúvida até aqui? Não, não. Então vamos passar. A besta verso 2 agora, só a primeira parte. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então, veja que essa besta, ela tem partes de outros animais. Agora, se você estudou Daniel 7, aqui na classe Bíblica Verdade, você vai lembrar que esses animais são os mesmos que Daniel viu naquela visão, né? E a gente vai relembrar agora. Olha só. Aí está a estátua da profecia de Daniel 2 e ao lado estão os animais que Daniel viu na sua visão, que está registrado lá em Daniel 7, tá? Então, começando com a cabeça de ouro da estátua, que é o mesmo símbolo para o leão com 4 asas lá de Daniel 7, essas duas coisas, então, simbolizam Babilônia, o Império Babilônico. Continuando, os peitos e braços de prata, e o urso, né, com 3 costelas na boca, Medo-Pérsia, o Império Medo-Persa. Os quadris de bronze e o leopardo com 4 cabeças, né, representa a Grécia. O animal terrível e espantoso e as pernas de ferro representam o Império Romano. E os pés divididos em parte de ferro e de barro, né, representa ali a Europa dividida. E na profecia dos animais, essa parte aí, ela continua, ela é representada ali pela parte em que sobe um chifre pequeno, tá? Então, meus amigos, só para vocês relembrarem, por que eu estou mostrando isso? Para vocês verem que quando
Apocalipse 13 fala que a besta, vou voltar aqui, era semelhante a um leopardo, que tinha pés como de urso e boca como de leão. Isso é uma referência a Daniel capítulo 7. E o que isso significa, meus amigos? Significa que essa besta, ela incorpora elementos dos 4 animais da visão de Daniel 7, demonstrando estarem as duas visões relacionadas. Portanto, a besta que surge do mar, ou seja, que surge de um lugar densamente povoado, refere-se ao mesmo poder político-religioso de Daniel 7, ali representado pelo chifre pequeno do animal terrível, espantoso e sobremodo forte. Então, essa besta de Apocalipse 13, ela simboliza, é o mesmo significado para o chifre pequeno de Daniel 7, tá? E o fato dela ter partes, né, dela parecer com os mesmos animais de Daniel 7, isso significa que ela incorporou elementos desses outros reinos. Então, meus amigos, nós já vimos o significado do chifre pequeno, nós já vimos que é Roma papal, tá? É o poder papal. Então, essa besta que sai do mar é o poder papal, tá? Isso significa que esse poder político e religioso, né, ele incorporou elementos de Babilônia, da Medopérsia, da Grécia e de Roma também. Na verdade, ela é uma continuação de Roma, né? Então, olha só, o que esse poder incorporou de Babilônia? De Babilônia, Roma copiou a pretensão e o orgulho. Está aí os textos bíblicos que falam da pretensão e do orgulho de Babilônia, né, do Império Babilônico. Incorporou também o pecado e a transgressão da lei de Deus. Ok? Então, de Babilônia, o poder papal incorporou essas coisas. E da Medopérsia? Da Medopérsia, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, que é o domingo. O antigo culto persa, chamado mitraísmo, dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, que é o deus sol. Então, da Medopérsia, poder papal, ele incorporou a adoração ao deus sol, né, no dia do domingo, no dia de domingo, né? E da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação de santos. Ok? Então, vocês entenderam por que essa besta ela tem partes dos animais de Daniel 7. Ok? E aí, meus amigos, depois desses 3 poderes, né, desses 3 reinos, vem então o quarto, que seria a quarta cabeça da besta, que é Roma pagã, ou Roma imperial, né? A quinta cabeça seria Roma papal, tá? Olha só, meus amigos, as semelhanças, né, entre o chifre pequeno e a besta do Apocalipse, tá? O chifre pequeno, que está lá em Daniel 7, né, diz que lá diz que esse chifre pequeno ele fala palavras arrogantes. Está aí os versos que vocês podem ler depois, tá? Os versos 8 e 20. Ou você pode ler todo o capítulo 7 e depois Apocalipse 13, de 1 a 10, e você vai ver essas semelhanças. Lá em Apocalipse 13 diz que a besta profere, aí está grandes coisas, mas aqui na minha versão diz profere arrogâncias e blasfêmias, ou seja, igual ao chifre pequeno. O que mais? O chifre pequeno blasfema contra Deus, está lá no verso 25. A besta blasfema também contra Deus, está aí nos versos 5 e 6, nós vamos já ler. O chifre pequeno reina durante 1260 anos, que lá em Daniel 7 é dito lá 3 tempos e meio, né? 3 anos e meio. E aí você faz as contas, 3 anos e meio, cada ano contendo 360 dias, e aí você chega a um total de 1260 dias proféticos
e você já sabe que em profecia um dia é igual a um ano, então 1260 anos literais. E em Apocalipse 13, a besta também reina durante 1260 anos. Isso está no verso 5. Nós vamos já ver esses versos aí, tá? Só que lá diz que são 42 meses. Aí você faz as contas. 42 meses vezes 30 dias. Cada mês tem 30 dias no calendário judaico. Então dá 1260 anos, exatamente o mesmo período. Mais uma prova de que a besta de Apocalipse 13 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. O que mais? O chifre pequeno guerreia contra os santos e a besta também guerreia contra os santos. O chifre pequeno, ao guerrear contra os santos, é dito lá que ele vence os santos. E a besta também, ao guerrear contra os santos, é dito que ela vence os santos. Ok, meus amigos? Então, fazendo essa comparação aí, fica bem claro que o chifre pequeno, que aparece lá em Daniel 7, Daniel 8, é a mesma besta que sai do mar de Apocalipse 13. Ok, meus amigos? Olha só a segunda parte do verso 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Quem é o dragão, meus amigos? Nós vimos lá em Apocalipse 12, verso 9, né? Na aula passada, e no começo desse estudo também foi citado esse verso, que o dragão é o diabo, né? É Satanás. Então, Satanás deu à besta que sai do mar, ou seja, deu ao poder papal três coisas. Deu o seu poder, ou seja, esse poder, Roma papal, então, possui o poder de Satanás. Deu também o seu trono, então, esse poder está assentado sobre o trono de Satanás e deu grande autoridade também. Então, esse poder tem uma autoridade dada pelo próprio diabo. Vamos agora para o verso 5, meus amigos. O verso 5 diz: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Vamos pegar aí a primeira parte e analisar. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Quando a Bíblia fala em blasfêmias, blasfêmia é todo pecado contra Deus, né? É um pecado contra a pessoa de Deus, né? Vamos dizer assim. Mas na Bíblia nós encontramos duas coisas que é dito que são blasfêmias. Aqueles que fazem essas coisas estão blasfemando contra Deus. E essas coisas, o interessante é que elas foram faladas para Jesus, né? Os judeus ali falaram que Jesus havia blasfemado contra Deus. E é claro que isso não aconteceu, porque se Jesus tivesse blasfemado, ele teria pecado e ele não poderia nos salvar, tá? Então, é claro que Jesus, Vai, Cauã, vai pra cá, Cauã. Vem pra ele Jesus, ficar aqui fora. é claro que Jesus não pecou, então ele não blasfemou em nenhum momento. Mas ele foi acusado disso. Vamos ver então o que a Bíblia diz ser blasfêmia. Primeira coisa, pretensão de perdoar pecados. E Lucas 5:21 diz: E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Você já deve ter lido esse relato na Bíblia, né? De quando Jesus diz que ele tinha autoridade para perdoar pecados, e ele diz: Filho, estão perdoados os teus pecados. Ele falou isso para um paralítico, né? E depois ele cura esse paralítico. E depois, então, os escribas e fariseus, eles falam que Jesus tinha dito blasfêmias. Por quê? Porque somente Deus pode perdoar pecados. Os escribas e fariseus estavam errados quando eles disseram que só Deus pode perdoar pecados? Sim ou não? O que você acha? Não, 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 porque ele é Deus. exatamente. Eles não estavam errados ao dizer que só Deus pode perdoar pecados. Eles erraram ao dizer que Jesus blasfemou, né?
porque eles não aceitavam Jesus como Deus, né? Então, a pretensão de perdoar pecados. Aí eu pergunto para você, o poder papal, que é representante de uma igreja, né, a Igreja Romana, essa igreja ela tem a pretensão de perdoar pecados? Eu pergunto para você. Então, veja como o verso 5 se cumpre, né? Deixa eu voltar aqui para você ver. Quando diz que essa besta, né, tem uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias, essas blasfêmias, uma delas é atribuir a si o poder, né, de perdoar pecados. E isso, meus amigos, só Deus pode fazer. Então, ao dizer que pode perdoar pecados, o poder papal está blasfemando contra Deus. Está falhando. Está Tá falhando, falhando. mas falhou agora, falhou muito. Vocês ouviram o que eu acabei de falar? Está falhando. O som está falhando. Acabou o som. Ok, meus amigos, só um minuto, tá? Olá, meus amigos. Voltando aqui. Eu acho que agora vai melhorar. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Vamos ouvir. Agora sim. Ok. Vamos voltar lá, então. Até desconectou aqui o meu computador. Ainda bem que meu celular está conectado aqui, ele segurou a reunião. Vamos voltar aqui com o slide. Agora eu preciso saber qual a parte que vocês não me ouviram. E logo depois, falando de perdoar pecados. A besta perdoando pecados. Foi nessa parte. Pronto, aqui, né? Ok. Então, eu estava falando, meus amigos, que quando o poder papal atribui a si o poder de perdoar pecados, então ele está cumprindo Apocalipse 13:5, né? Ele está abrindo a boca e proferindo blasfêmias contra Deus, né? Porque dizer que pode perdoar pecados, isso é uma blasfêmia, tá? Como nós vemos aqui em Lucas 5:21. Uma segunda coisa que a Bíblia diz ser blasfêmia é a pretensão de ser Deus. Então, veja só, João 10:33. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, os judeus, eles consideraram Jesus como um blasfemo, né? Um blasfemo, melhor dizendo, porque ao Jesus dizer que ele era um com o Pai, ele estava se fazendo Deus. Mas Jesus era Deus realmente, né? Então, Jesus não blasfemou, tá? Mas veja que na Bíblia, a pessoa atribuir a si a divindade, a pessoa dizer que é Deus ou se fazer Deus, né? Isso é blasfêmia. E essa é mais uma blasfêmia do poder papal. Olha só, acompanhe comigo aí esse texto. O Papa é de tão grande dignidade e excelência que não é meramente homem, mas como se fosse Deus, e é o vigário de Deus. Só o Papa é chamado Santíssimo, monarca divino, supremo imperador e rei de reis. E aí tem a referência de onde foi retirado esse texto. E aí, meus amigos, eu fiquei curioso de... Levi, Oi, tu leu, mas não está aparecendo aqui na tela o texto. é mesmo?
Só um minuto, então. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. O que está aparecendo aí? Sou eu que Para estou mim está aparecendo? aparecendo essa pretensão de perdoar pecado. Pretensão de perdoar pecado. Está aparecendo. No slide 15. Como se fosse congelado. Ah, tá, entendi. Então, vou tirar e voltar, tá? Realmente eu vi aqui no celular que está congelado. Meus amigos, hoje não está fácil não o negócio. Mas vamos lá. O Vamos inimigo, orar. Vai dar certo. o inimigo não quer, não, que vocês conheçam essas coisas. Agora sim, apareceu, né? Agora sim. Muito bem. Aí, meus amigos, está aí o texto. Eu vou ler de novo, porque quando eu li vocês não acompanharam, né? O Papa é de tão grande dignidade e excelência que não é meramente homem, mas como se fosse Deus, e é o vigário de Deus. Só o Papa é chamado Santíssimo, monarca divino, supremo imperador e rei de reis, né? E aí está a referência. E aí eu fiquei curioso de saber o que significa a palavra vigário. E aí eu procurei no dicionário, olha só o que significa a palavra vigário. É um substantivo masculino, tá errado ali, né? Para filho de alguém. E significa o seguinte: aquele que substitui outro, religioso que, investido dos poderes de outro, exerce em seu nome suas funções. E a origem dessa palavra, né, vigário, vem do latim vicarium, e significa o que faz às vezes de outro, substituto. Então, ao dizer que o Papa é o vigário de Deus, o que que a Igreja Católica está falando, né? Ele é o Está substituto. dizendo, hã? E é o substituto de Jesus, de Deus. Exatamente, isso mesmo, Valência, que ele é o substituto de Deus. Estão falando que Jesus não é filho de Deus, ou seja, aí estão falando que é o Papa que é o filho. Exatamente, ele está dizendo que, ao dizer que ele é o vigário de Deus, está dizendo que ele está substituindo o outro, né? Que ele recebeu, foi investido dos poderes de outro, né? Que no caso seria Jesus Cristo, e então exerce em nome de Jesus suas funções. Resumindo, né? Ele é um substituto de Jesus na Terra. Alguém falou? Levi, tem como você tirar a sua imagem só um minutinho para mim fazer um print aqui dessa escrita? Claro, tá aí. Saiu minha imagem? Não, ainda não. É porque está tampando a escrita. É mesmo, né? Aqui no meu. Você está no computador ou no celular? Eu estou no celular, é porque eu coloquei em tela cheia. Ah, então eu acho bom sair da tela cheia, porque aí vai Ah, aparecer, tá. Agora deu certo. tá? Obrigada. Tá, ok. Vamos lá, meus amigos, continuando aqui. Então, nós vimos que blasfêmia na Bíblia é ter a pretensão de ser Deus. E isso nós vemos no poder papal também, né? Eles assumem explicitamente essa pretensão de que o Papa, né, é o substituto de Deus na Terra, né? Como se fosse Deus, como diz aqui, é o Santíssimo, é o monarca divino, é o Supremo Imperador, é Rei de Reis, né? E vocês sabem que todos esses nomes, né, essas denominações, elas são unicamente para Deus, né? A segunda parte do verso 5, que nós analisamos agora, a primeira parte, né? Agora analisando a segunda parte, diz que essa besta receberia autoridade para agir 42 meses. Nós já falamos, comparando lá com Daniel 7, nós já falamos sobre isso, mas para ficar bem claro, vamos falar novamente, né? Então, em profecia, cada dia profético equivale a um ano literal. Isso daí você já sabe, né? Números 14 e 34 diz: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis a experiência do meu desagrado. Então, aqui em Números 14 e 34, é dito que cada dia
ali representaria um ano. E Ezequiel 4, 6 e 7 também tem essa mesma ideia. Ali diz, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, especialmente desses dois versos, é retirado, então, essa interpretação para um dia profético, de que um dia profético equivale a um ano literal. Tá? Então, fazendo as contas, né, 42 meses, um mês tem 30 dias, então multiplica 30 por 42, chega a 1.260 dias, que em profecia vão ser 1.260 anos. E quantas vezes nós já falamos aqui nessa classe bíblica desses famosos 1.260 anos, né, de supremacia papal, que vocês já estão carecas de saber que começou em 538 depois de Cristo, com o decreto de Justiniano, né? E encerrou em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Então, meus amigos, Roma Papal teria autoridade para agir 42 meses. E aí, nós já vimos que esses 42 meses são 1.260 anos. Esse período de supremacia papal começou em 538, quando o imperador romano oriental, Justiniano, né, ele decretou que o bispo de Roma seria o primaz de toda a cristandade. Ou seja, haviam vários bispos, né, de várias cidades importantes, mas Justiniano disse que o cabeça, o principal bispo, né, seria o bispo de Roma. E, além disso, também o general do imperador Justiniano, né, chamado Belisário, derrotou o último dos 3 reinos arianos, que foram os ostrogodos. Isso está lá em Daniel 24. Esses 3 reinos arianos, eles foram 3 reinos daqueles 10 reinos que se levantaram contra Roma, né? Que destruíram o Império Romano Ocidental. Isso nós vimos lá na profecia de Daniel 7. E aí lá diz que quando surge o chifre pequeno, que nós já vimos que é o poder papal, 3 desses 10 chifres foram derrubados. Ou seja, esses 3 reinos arianos que se opunham, né, que faziam oposição a Roma, eles foram destruídos. Então, quando o terceiro reino foi destruído, começa então a contagem dos 1.260 anos de supremacia papal. Isso foi no ano 538. E aí você soma 538 mais 1.260, chega até o ano de 1798. Vamos agora para Apocalipse 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Meus amigos, durante esse período de supremacia, foi dado ao poder papal que pelejasse contra os santos e os vencesse. É amplamente de conhecimento público a história das Inquisições na Idade Média, onde a Igreja Romana perseguia, torturava e matava todos aqueles que insistissem em colocar as Escrituras Sagradas acima da tradição romana. Como a história atesta, né, foram alvo da fúria de Roma, entre outros, os valdenses, os albigenses e os huguenotes, que nós falamos deles, né, lá no estudo sobre as 2 testemunhas mártires. Esses aqui eram grupos de pessoas cristãs, pessoas que amavam a Deus, pessoas que criam na palavra de Deus e que viviam a verdade que elas conheciam, né, naquele tempo. E esses grupos de pessoas foram perseguidos, né, pelo poder papal e muitos, milhares foram mortos, né? Alguns instrumentos de tortura usados, né, nesse tempo da Inquisição são nós podemos ver aí na internet, você pode pesquisar, coloque lá instrumentos de tortura usados na Inquisição e você vai ver coisas terríveis ali. E aqui na imagem nós vemos uma das formas mais usadas
pelo poder papal para matar os cristãos, que foi a fogueira, né? E é interessante que quando essas pessoas morriam, muitas vezes eles morriam cantando, né? Então é como se Deus ali, na sua misericórdia, não permitisse que eles sentissem a dor ali do fogo, né? Causada pelo fogo. Então, eles cantando, a voz ia aos poucos silenciando até sumir, né? Então, meus amigos, muitas pessoas deram a sua vida por amor a Jesus durante esse período, né, de 1260 anos de supremacia papal. E são um exemplo para nós, né? Apareceu aqui de novo a mensagem, então me digam aí se está cortando para vocês. Voltou de leve, mas tá tudo bem agora. Então vamos lá. Vamos ler agora Apocalipse 13, 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ok? Vamos entender então esse verso. O que seria essa ferida de morte, né? Essa ferida mortal? Que significa que uma das cabeças da besta foi golpeada de morte. Significa isso aqui, meus amigos. Em fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Isso ocorreu após a Revolução Francesa, tá? Em 1796, tropas da República Francesa, sob o comando de Napoleão Bonaparte, invadiram a Itália, derrotaram o exército papal e ocuparam as comunas de Ancona e Loreto. Em 28 de dezembro de 1797, em um motim realizado pelas forças papais contra alguns revolucionários italianos e franceses, o brigadeiro-general Maturin Leonardi, que havia ido a Roma com José Bonaparte como parte da embaixada francesa, foi morto, surgindo assim um novo pretexto para a invasão. E então o general Louis Alexandre Berthier marchou para Roma sem oposição em 10 de fevereiro de 1798 e proclamou a República Romana, exigindo do Papa a renúncia de seus poderes temporais. Então, foi isso que aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1798. E assim, meus amigos, estava concluído os 1260 anos de supremacia papal. Então, foi esse acontecimento aqui que marcou o fim dos 1260 anos. E aí, você vê que o poder papal perde agora o seu poder. Foi exigido do Papa a renúncia de seus poderes temporais. Ok? E esse é o significado de Apocalipse 13, verso 3. Foi ali que se cumpriu esse verso. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então veja, esse foi o golpe, né? Em uma das cabeças, isso foi na sexta cabeça, né? Então, a sexta cabeça, meus amigos, da besta simboliza Roma papal ferida de morte, tá? Essa ferida de morte, ela durou de 1798 a 1929. Durante todo esse período, mais de 100 anos aí, né? O Papa perdeu o seu poder civil, porque o poder papal, durante os 1260 anos, ele não tinha apenas o poder político, o poder religioso, ele tinha também o poder político, o poder civil nas suas mãos, tá? Mas perdeu esse poder civil e também até mesmo religioso em 1798. Mas, como o verso diz aí, como a profecia diz, essa ferida mortal seria curada. Toda a terra se maravilharia seguindo a besta.
tá? Quando que essa ferida mortal começou a ser curada? Veja aí, ó. Em 1929, o Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro entre Benito Mussolini e o cardeal Pietro Gasparri, secretário de Estado da Santa Sé, formalizou a criação do Estado do Vaticano, Estado soberano, neutro e inviolável sob a autoridade do Papa, ok? E os privilégios de extraterritorialidade do Palácio de Castel Gandolfo e das três basílicas de São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo Extramuros. Por outro lado, a Santa Sé renunciou aos territórios que havia possuído desde a Idade Média e reconheceu Roma como capital da Itália. Então, meus amigos, a partir de 1929, essa ferida mortal começou a ser curada. Ela não foi totalmente curada e até hoje ainda não foi totalmente curada, tá? O que significa essa cura, né, dessa ferida mortal? Significa que um dia esse poder reconquistaria a supremacia mundial perdida em 1798, inclusive dominando a consciência das pessoas. Esse processo de cura tem sido longo e ainda não se completou. Só estará completo quando o sinal do seu poder, que é a guarda do domingo, for imposta quase no mundo todo. Ok? Então, essa cura completa ainda não aconteceu, vai acontecer quando o sinal da besta for colocado em prática, né? Ou seja, a guarda do domingo for imposta por meio de leis no mundo todo. E então, meus amigos, apesar dessa ferida não ter sido completamente curada, mas ela começou a ser curada a partir de 1929. O verso 10 diz: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Isso aqui, meus amigos, se cumpriu especialmente em 1798. Porque o poder papal que levou tantas pessoas para o cativeiro, que matou tantas pessoas à espada e de várias outras formas, também foi levado para o cativeiro, também foi morto, ok? Um ano depois, mais ou menos um ano e meio depois, o Papa Pio VI, que foi o Papa ali da época, né, que perdeu o seu poder, ele morreu na prisão, né? Então, a besta ali foi levada para o cativeiro, né, a partir de 1798. Bem, meus amigos, vamos entrar na última parte do nosso estudo, tá? Voltando ao texto profético, João logo depois viu que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Apocalipse 13, 3. A admiração de João durante a visão pode ser confirmada nos tempos atuais, ao constatar a astúcia e eficácia da diplomacia da Santa Sé, cuja Secretaria de Estado já estabeleceu relações diplomáticas com 178 países. Nesse processo, destaca-se a figura do Papa João Paulo II, que você vê aí na capa de uma revista antiga, né? Que, aproveitando o pontificado longo, que durou de 1978 até 2005, esse Papa visitou 129 países, conseguindo se expressar em pelo menos 12 idiomas diferentes. Então, vejam, João disse que toda a terra se maravilharia seguindo a besta, e nós estamos vendo isso acontecer. E um Papa que foi muito importante nesse processo foi esse que você está vendo aí na tela, Papa João Paulo II. O Vaticano, né, ele estabeleceu relações com praticamente todos os países do mundo. E só o Papa João Paulo II foi responsável por visitar 129 países do mundo, né? O mundo tem quase 200 ou 200 e pouquinhos países, então mais da metade aí o Papa João Paulo conseguiu
visitar. E olha só que interessante, meus amigos, só a curiosidade, né? Olha aí para essa revista, lá embaixo, diz assim, ó, sensacional, esta mulher ia morrer de câncer. Depois de abraçar João Paulo II, curou-se, o primeiro milagre do Papa. Então está aí uma uma notícia, né? Como se o Papa tivesse poder só de abraçar a mulher ali, ela foi curada do seu câncer, como se fosse Jesus Cristo, né, na Terra. Então, mostrando aquilo que nós vimos, né, dele ser chamado o vigário de Deus, o substituto de Deus. Verso 8 agora, meus amigos, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A exaltação de Roma papal é tal que também chega a ser uma contrafação do reino de Deus. Lá em Apocalipse 13:4 diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Olha só que interessante aqui, meus amigos, no verso 4, diz que ao adorarem a besta, era o dragão que estava sendo adorado. Por quê? Porque ele deu a sua autoridade à besta. Então, quando as pessoas adoram o papado, quem que está sendo adorado por trás? Mesmo que as pessoas não tenham consciência disso. Satanás. Por quê? Porque foi ele quem deu a sua autoridade à besta. E olha só a pergunta que é feita. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Então, essa pergunta, meus amigos, ela nos lembra uma outra pergunta que nós encontramos em Êxodo 15:11, e lá diz o seguinte: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Vários versos na Bíblia, a Bíblia diz que não há ninguém igual a Deus, né? E aqui é feita a pergunta: quem é semelhante à besta, né? Então veja aí a contrafação do reino de Deus, né? Certamente a besta deseja ocupar o lugar de Miguel, que é o nome de guerra de Jesus, que significa quem é como Deus. Então o nome Miguel significa quem é como Deus. E aí a besta, ela é dito dela, né, que ninguém é semelhante a ela. É como se ela fosse, então, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Vamos para a parte final agora, meus amigos, para a nossa conclusão. Acompanhe aí a leitura, né? Roma papal quase atingiu seu objetivo final. Qual é o objetivo final? A restauração da supremacia religiosa e temporal sobre o mundo. Quão diferente a realidade atual daquela do início do cristianismo, né? De Cristo, o verdadeiro fundamento, transferiu-se a fé para o Papa de Roma. Aqui, está lendo errado. Aqui, meus amigos. De Cristo, o verdadeiro fundamento, transferiu-se a fé para o Papa de Roma. Ou seja, as pessoas transferiram a fé de Jesus para o Papa, né? Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes e prelados, a quem delegava autoridade. Era ensinado ao povo ser o Papa seu mediador terrestre e que ninguém poderia aproximar-se de Deus senão por seu intermédio, que ele ficava para eles em lugar de Deus e deveria, portanto, ser implicitamente obedecido. Jesus, porém, ensinava o contrário. Jesus disse: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, que em latim é Papa. O nome Papa, então, significa Pai em latim, né? Porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, o próprio Senhor Jesus disse que nós não devemos chamar ninguém de nosso Pai. E o Papa é chamado de Pai, né?
Jesus disse que nós só temos um Pai, que é Deus que está nos céus. Então, vocês viram aí, meus amigos, como as pessoas tiveram a sua fé desviada de Jesus, que a Bíblia diz que é o nosso único mediador, o nosso único advogado, e então elas tiveram a sua atenção desviada de Jesus, né, para o Papa, né? E então, assim, ele tomou o lugar de Jesus, por isso que lá em Daniel diz que ele fez guerra contra o príncipe dos príncipes, né? Ele tomou o lugar de Jesus ao fazer essas coisas. Continuando aí, a base da hierarquia da Igreja Romana está na sua doutrina da sucessão apostólica, segundo a qual Pedro foi o primeiro papa, e a autoridade eclesiástica foi sendo passada para cada novo bispo de Roma até nossos dias. Porém, a prova da sucessão apostólica não é o que Roma tem alegado. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelo espírito dos apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinada, eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Então, a Igreja Católica, né, diz que o primeiro Papa foi Pedro e que, então, a autoridade de Pedro, né, foi passando de pessoa para pessoa. Mas a Bíblia diz que não é isso, que isso não é prova da sucessão apostólica, né? A prova da sucessão apostólica está baseada na nossa relação com Deus. Muitos judeus se gabavam de ser judeus pelo simples fato de serem judeus e serem o povo de Deus. Mas Jesus disse, né, a Bíblia diz que filho, lá em Gálatas, né, diz que o apóstolo Paulo disse que filho de Abraão era aquele que tinha fé em Jesus, né? Então, o Papa não, ao tomar o lugar de Jesus, ele não tem, não é possível que não se prova nessa sucessão apostólica. Ele não tinha direito, né, de ser de ter essa posição de autoridade eclesiástica, né? E olha só o que diz aqui, meus amigos, para a gente concluir. Se o bispo de Roma realmente é o sucessor de Pedro, por que não age como Pedro? Por exemplo, não aceitando homenagens de adoração. Se você ler Atos 10, 25 e 26, você vai ver lá que Cornélio quis adorar Pedro. E Pedro mandou ele se levantar e disse, eu sou homem igual a você. Pedro não aceitou a adoração de Cornélio, diferente dos papas, que recebem, que aceitam a adoração das pessoas. Então, isso aqui é uma prova de que Pedro não foi um papa, não foi o primeiro papa, porque, diferente dos outros papas, né, ele não recebeu adoração, ele não aceitou, ele disse só Deus deveria ser adorado. Pedro também não teve a pretensão de perdoar pecados. Se você ler Atos 8, 20 a 23, você vai ver Pedro aconselhando uma pessoa a pedir o perdão de Deus, tá? E não dizendo que ele podia perdoar os pecados da pessoa. A boa notícia, meus amigos, é que há muita gente sincera que ainda faz parte da comunhão romana. É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católico-romana. Milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Deus olha para essas almas com compadecida ternura, educadas como são em uma fé que é ilusória e não satisfaz. Isso está lá no livro Grande Conflito, página 565. Então, meus amigos, concluindo esse estudo, nós vamos ver na semana que vem que João vê um outro poder protagonista antes da volta de Cristo, que é a besta que sobe da terra, não mais do mar, mas da terra. E você vai conhecer, você vai entender quem é essa besta que sobe da terra. Então, meus amigos, o que está envolvido nessa luta espiritual, né, é a adoração.
A palavra adoração você encontra várias vezes sendo repetida nos capítulos 13, né? 13, 14 ali de Apocalipse. E quando Deus quer enfatizar alguma coisa na Bíblia, ele repete palavras, né? Então, a, 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 a prova final, meus amigos, para nós que estamos vivendo no fim do tempo do fim, ou seja, já no finalzinho da história dessa terra, o que vai determinar se nós estaremos do lado de Jesus ou da besta é quem nós adoramos, quem nós escolhemos adorar. E lá em Apocalipse 14, que nós ainda vamos estudar, lá tem as 3 últimas mensagens de Deus para o ser humano, para a humanidade, tá? Ok? Apareceu a mensagem aqui de novo. Vocês estão me ouvindo? Cortou. Nós já vamos concluir. Então, lá em Apocalipse 14, contém as 3 últimas mensagens de advertência de Deus para os seres humanos. Essa aqui, que eu estou mostrando para vocês, é a terceira mensagem. Olha só o que ela diz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão... Está falhando? Tá falhando. Está falhando? Tá, só um minuto. Isso aí só. Ok, meus amigos? Acho que agora vai Tudo bem. melhorar. Então, essa aqui é a terceira mensagem angélica. Olha só o que diz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, meus amigos, aqueles que adorarem a besta, e aqui em Apocalipse 13 diz que vai adorar aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, né? Aqueles que escolherem adorar a besta, que escolherem receber a sua marca, né? Na fronte ou sobre a mão. A gente ainda vai entender o que isso significa no próximo estudo. Esses serão destruídos no lago de fogo e enxofre. Esses receberão como recompensa a morte eterna. Levi, Oi? uma dúvida. Esses que vão receber a morte eterna não estão com o nome no livro da vida. Sim. Pode acontecer de ser uma pessoa que não tem conhecimento, simplesmente ser aquela pessoa que é cega pela tradição. Ela tem boa intenção, mas segue a tradição. É assim, Valões, Deus vai nos julgar de acordo com o nosso conhecimento, certo? Então, a gente viu ali um texto que fala que muitos católicos serão salvos, tá? Então, como eu falei lá no estudo passado, Apocalipse 12, que eu falei sobre a igreja verdadeira, isso não quer dizer que somente quem faz parte da igreja verdadeira será salvo. Eu falei isso no estudo, tá? Muitos católicos serão salvos mesmo estando no erro, assim também como muitas outros cristãos evangélicos estão no erro também serão salvos. Só que existe uma circunstância específica, né? Que é a seguinte: se essas pessoas amaram a Deus, serviram a Deus, obedeceram a Deus naquilo que elas conheciam de Deus, conheciam da Bíblia, da palavra de Deus, então Deus vai levar em consideração isso. Então essas pessoas serão salvas. Mas se essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a verdade e rejeitaram a verdade, então Deus vai julgar essas pessoas de acordo com o conhecimento que elas tiveram. Ou seja, Deus vai julgar elas baseado no conhecimento que elas tiveram da verdade. Se elas rejeitaram essa verdade, então elas não vão ser salvas. Então Deus vai salvar muitas pessoas que viveram na tradição católica? Sim, muitas pessoas mesmo serão salvas
porque existem muitos católicos fiéis a Deus, muito, muito mais do que outros cristãos por aí, evangélicos, tudo mais. Mas, se esse católico, e isso serve para qualquer outra denominação, teve a oportunidade de conhecer as verdades de Deus e rejeitou, ou seja, ele decidiu não obedecer, então ele não será salvo. Ok? Levi, Oi. e tem muitos também que às vezes, por exemplo, faz o estudo, conhece a verdade, mas rejeita, mas tem alguns também que às vezes é oferecido conhecimento e eles rejeitam estudar, rejeitam conhecimento. Então, Uhum. quer dizer, rejeitaram também a oportunidade de conhecer. Exatamente. E esses também não poderão ser salvos, porque alguns vão se perder por terem o conhecimento da verdade e rejeitarem. E outros vão se perder por negligenciarem obter o conhecimento da verdade, como você falou, né? Exatamente. Tiveram oportunidade, mas rejeitaram essa oportunidade que Deus deu a eles. Isso É me porque lembra um episódio nos Evangelhos, eu não lembro qual agora, que Jesus distribui os apóstolos para pregarem nas cidades e teve cidade que rejeitou. Aí eu fico pensando, o que deve ter motivado uma cidade a rejeitar? Porque às vezes eu tento fazer a mesma coisa, entende? Passar a mensagem para outro cristão que não é da mesma denominação. E às vezes ele simplesmente rejeita. Ele nem para ter humildade para pesar na balança. Vamos comparar aqui. Tem cara que quem faz isso. Eu fico pensando, será que seria assim? Foi assim também nos tempos dos apóstolos? Com certeza. Por conta da arrogância, o cara perdeu a salvação? Vixe, muitos, muitos, principalmente os fariseus, os escribas, os líderes religiosos. Muitos se perderam pelo orgulho, né, pela arrogância. Né? E muitos também, Levi, muitos rejeitam o conhecimento porque, às vezes, por exemplo, é oferecido, vamos estudar sobre profecia, o livro do Apocalipse, por medo não querem conhecer. Então, ou seja, se negam a conhecer. Então, também não vai ter desculpa. Exatamente. Tem pessoas que estudam a Bíblia, né? A gente eu já estudei com várias pessoas, e não sei se foi o caso dos meus estudantes, mas eu sei que como eu falei numa mensagem que eu mandei uns dias atrás, a maioria das pessoas ou não termina os estudos, né? Está Ou falhando. melhorou agora? Como eu falei numa mensagem uns dias atrás, oi, estão me ouvindo? Tá Tá dando ouvindo? para Voltou? Voltou. Voltou. Como eu falei uns dias atrás, numa mensagem, né, eu já estudei a Bíblia com várias pessoas, né? A maioria não terminou os estudos ou se terminou, não se decidiu pela verdade. E aí, eu não sei se foi o caso dos meus estudantes, né, mas eu já ouvi falar de pessoas que disseram, não, vamos parar por aqui, porque eu não quero conhecer o restante, ou seja, elas estavam ali estudando a Bíblia, conhecendo as verdades, né, da palavra de Deus, mas acharam melhor não continuar para não ter o conhecimento, para que não fossem cobradas por Deus. Mas é um erro, né? Porque Isso elas é vão ser... covardia. Hã? Isso é covardia. Pois é, mas elas vão ser cobradas por Deus pela negligência, porque tiveram a oportunidade de conhecer a verdade e não quiseram, entendeu? E Então, existe algo assim em Apocalipse, que os covardes ou algo semelhante assim Isso, exatamente. não Os agrada a Deus. covardes estão na lista daqueles que não serão salvos, né? Os covardes. Esses podem entrar nesse grupo aí mesmo, dos covardes. Então, meus amigos, se alguém tiver ainda alguma pergunta, guarde aí para depois do estudo, tá? Se quiser, pode perguntar depois, que a gente precisa concluir. E esse aqui é o nosso último slide. Ó. Enquanto muitas pessoas vão adorar a besta, e lá na terceira mensagem angélica fala o que vai acontecer àqueles que adorarem a besta, né? A primeira mensagem angélica, que é essa aqui, está em Apocalipse 14, 6 e 7, ela, ela, ela nos chama a adorar o Deus verdadeiro. Olha só, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz:
temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai, olha só, quem? Aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, adore o Deus Criador, o Deus verdadeiro. Então, meus amigos, esse é o chamado de Deus para você nessa noite, nessa aula que nós estamos concluindo agora, que você adore o Deus Criador. Adore o Deus Criador no dia que ele pediu para ser adorado, tá? E não adore a besta, nem a sua imagem, tá? Então, meus amigos, nós estamos concluindo esse estudo, mostrando para você que o que está em jogo nesse grande conflito que acontece na mente de cada um de nós é a palavra-chave é adoração. Quem você está adorando? Quem você vai adorar? Vai adorar Jesus ou a besta? E lembrando que aqueles que adoram a besta estão dando a sua adoração a Satanás, porque ele deu a autoridade à besta. Ok, meus amigos? Então, eu espero que você faça as escolhas corretas na sua vida, que você escolha adorar o Deus Criador, o Deus verdadeiro, obedecer a esse Deus, as verdades que você tem aprendido aqui na classe bíblica, você precisa colocar em prática. Não é uma questão de opção. Aliás, é uma opção sim, mas se você se Deus está revelando verdades para você, porque Deus quer que você cresça espiritualmente, que você coloque em prática na sua vida para que você seja salvo. Então faça isso em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos orar agora. Depois da oração nós vamos encerrar, mas vamos ter aquele tempinho aqui para perguntas, para conversar, para se despedir, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse estudo, Pai, um estudo pesado, difícil, né, de ser feito, mas obrigado porque o Senhor deixou reveladas essas verdades na tua palavra e assim, meu Deus, nós podemos estar preparados para não sermos enganados por Satanás. E eu te peço, meu Deus, que nesse grande conflito o Senhor nos ajude a fazermos as escolhas corretas na nossa vida, que nós possamos escolher cada dia adorar o Senhor, obedecer o Senhor e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Que nós possamos, assim, rejeitar a Satanás e a esse poder a quem ele concedeu a sua autoridade, o seu poder, também o seu trono. Que nós possamos, assim, então, nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Não sei se nós estaremos vivos até lá. Eu sei que está muito perto e nós temos grande chance de estarmos vivos quando Jesus voltar, mas mesmo se morrermos, Pai, se morrermos em Cristo, nós temos a esperança da ressurreição. Mas se tivermos o privilégio de vermos Jesus voltando, que nós possamos fazer parte do grupo dos salvos, aqueles que receberão Jesus com alegria, e não viemos fazer parte do grupo dos perdidos, aqueles que estarão desesperados, pedindo a morte para si. Abençoe os nossos amigos que dedicaram esse tempo para estudar a tua palavra, que eles continuem te buscando e crescendo no conhecimento da tua graça, no conhecimento do Senhor. Abençoe também seus familiares, ajuda-os nas suas necessidades, nos seus problemas, nas suas dificuldades, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. 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 Muito bem, meus amigos. Hoje nós tivemos uma aula bem pesada, né?